Abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 2. Nós vamos estar falando, meditando sobre esse tema, cuidado, desvio à frente. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 2. Destaquei o versículo de número 1 aí no nosso banner, mas gostaria de pedir para os irmãos manterem as suas Bíblias abertas, para a gente dar uma passeada no livro de Hebreus, mas olhar especificamente para esses 4 versículos aqui. Por isso é preciso, Hebreus 2:1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Cuidado, desvio à frente. Eu não sei se você já teve a experiência de se frustrar com os desvios sugeridos, né? Caminhos mais curtos para chegar em determinados lugares, e quanto isso pode ter sido frustrante para você. Para quem sabe e para quem topa, alguns desvios são mais... Uma vez tivemos uma experiência no interior do Paraná, muito interessante, que queríamos mudar de pista, e alguém disse, não, você entra aqui, passa por dentro desse canavial, daqui uns 2, 3 quilômetros já tem a outra pista lá. Mas nós nos perdemos daquele canavial, que foi uma graça assim. Não viramos em alguma daqueles monte de estrada que tem, e estava me lembrando disso hoje, quando foi frustrante, até que Deus mandou um anjo lá. A gente sempre brinca quando nos perdemos assim, quando estamos viajando, calma, vai aparecer um anjo e vai nos ajudar. Sempre é uma pessoa que aparece para nos ajudar a sair daquela situação. Mas o texto de hoje vai nos fazer pensar sobre o risco que corremos de sairmos, nos desviarmos do caminho, da verdade, da vida. Por isso é que o escritor de Hebreus vai tratar disso aqui para nós, fazendo-nos lembrar dessa expressão de João 14,6, né? De quem é Jesus. E estava olhando para o livro de Hebreus e vendo que o quanto um livro escrito diretamente para um público específico, que era os hebreus convertidos, os judeus convertidos, e como era complicado para eles, de qualquer motivo, se apegar mais às suas tradições da antiga aliança, do que a proposta de Deus, que era Jesus, o caminho que eles tinham que seguir. Por isso eu quero que você olhe para Hebreus, capítulo de número 3, olhe para o versículo de número 1 de Hebreus 3, por favor, irmãos. Você vai encontrar ali esta revelação sobre Jesus. Hebreus 3, o versículo de número 1, vai nos dizer: portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, é fundamental estarmos fixando mesmo. Queridos, o advento de Jesus, houve uma transformação radical em todo o universo, em toda a criação feita por Deus. Houve um determinar de um novo tempo pós-vinda de Jesus. A gente não tem noção das profundidades disso, e muitas vezes argumentos não alcançam, mas é fundamental que você saiba disso, que Ele é o nosso alvo, para que nós não corramos riscos de desviarmos para outra direção que não seja Jesus. A Bíblia vai dizer dentro deste livro de Hebreus, de que Jesus instaura uma realidade natural aqui para a gente
para nós vivermos, que é a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela tem dois aspectos: o aspecto natural e o sobrenatural. O natural é a comunidade que você faz parte, e essa comunidade tem uma profissão de fé simples, de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e a salvação só se encontra em Cristo Jesus. Essa profissão de fé simples faz com que nós existamos como uma comunidade natural, e tem a comunidade sobrenatural de Jesus, que é a união de todas as igrejas que têm essa mesma confissão de fé. Então, você vai encontrar aqui uma porção da igreja de Cristo, que somos nós, mas a gente vai lembrar que fazemos parte de algo maior, que é a igreja de Cristo, sobrenatural existente, em Cacoal, em Rondônia, no Brasil e no mundo. Mas, para esta igreja aqui, a igreja local, a igreja natural, existem algumas recomendações que as pessoas correm riscos por se desviar com muita facilidade de uma necessidade de participar de maneira ativa e eficaz de uma comunidade local, de uma comunidade, de uma igreja local. Existe um movimento hoje, irmãos, do chamado dos desigrejados, com uma frase assim, ó: Cristo sim, igreja não. É impossível isso. É um movimento, não existe Cristo sem a igreja. E não existe uma igreja sem Cristo. Porque a igreja é um estabelecimento de Jesus. Por isso é que, quando é apresentado um desvio, quando é apresentado um caminho alternativo fora da igreja, e mais uma vez lembrando, irmãos, tem a igreja sobrenatural, ou conhecida também como igreja invisível, que ela é a soma de todas as igrejas que professam a Jesus como sendo um único e verdadeiro caminho, e o único sobre a face da terra que tem condição de salvar o ser humano que nele crê. E aí, meus irmãos, a gama de igrejas existentes é maravilhosa. E os estilos, as diferenças, não é? E já me decepcionei com essa questão da igreja e as discussões que tem, mas quando eu vou ler a Bíblia, eu fico lendo ali as 12 tribos de Israel, que eram 12 irmãos, nascidos de um mesmo pai, apesar de ter mães diferentes. Mas esses 12 irmãos não se entendiam. Muitas vezes na Bíblia tem briga entre eles, e a briga era feia mesmo. Aí eu falei, gente, não tem muita chance essas picuinhas que tem entre as igrejas, né? Uma igreja querendo ser mais séria que a outra, uma igreja criticando o estilo da outra, e é interessante isso. Eu falei, parei de me decepcionar com isso, porque isso é tão normal, tão natural, porque as igrejas são formadas por seres humanos, e a gente é muito infeliz nisso. A gente observa muitas coisas nos outros, e a gente faz comentário, é impressionante isso. Mas, a despeito disso, essa comunidade local é um perigo o indivíduo tentar viver com essa máxima, que não é tão nova assim, deve ter aí já cerca de uns 30 anos, que é esse movimento de igreja Cristo sim, igreja não. Por isso, ele é exatamente aquilo que a antiga aliança tinha, e a nova aliança começou tendo, que é uma estrutura humana
para a sustentação no campo humano da igreja local. Hebreus 13:1 apresenta Jesus então como apóstolo, uma novidade que começou a aparecer só no Novo Testamento, mas também ele era o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da antiga aliança e o apóstolo da nova aliança. E ele vai ser chamado também de bom pastor, ele vai ser chamado ele vai se identificar com as estruturas que as igrejas têm. Mas Jesus é o exemplo, o alvo máximo para nós. Da igreja local, o livro de Hebreus vai dizer que um dos perigos dos desvios é parar de frequentar a igreja local. Olhe para Hebreus capítulo de número 10, por favor. Hebreus 10. De Hebreus 10, vá lá no versículo de número 25, por favor, queridos. A Bíblia diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É uma ordem, está escrito isso na Bíblia. O crente não pode ficar, não, eu não vou congregar mais. Há uma ordem, não deixemos de congregar. O indivíduo tem que fazer parte de uma comunidade local, de uma igreja natural, de uma igreja que se reúne. E essas reuniões são de seres humanos cheios de falhas, cheios de dificuldades, cheios de problemas, cheios de enfermidades, mas que entende que precisa andar juntos. Precisa andar juntos. Então, uma das dificuldades, um dos perigos, não é? De desvio ou de um atalho, é o indivíduo querer achar que é possível ter uma relação saudável com Cristo a despeito da igreja. Na proposta da Bíblia não tem isso. Aí continua dizendo, por quê? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu gosto muito da NVI, porque ela diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar, irmãos, olha que coisa linda, encorajar-nos uns aos outros. É maravilhoso demais, né? A gente ter essa ideia de quanto eu preciso dessa comunidade, o quanto eu preciso de viver na igreja local. E a igreja local, ela é tão abençoadora que ela te dá a condição de você crescer na fé, praticando no seio da igreja as ordens que a Bíblia nos dá para vivermos aqui na terra, nos relacionando com pessoas. Aí a Bíblia, a igreja é o local de nós vivermos o Evangelho, praticarmos o Evangelho. Não é só sair para pregar o Evangelho, não, é aqui dentro, suportar um ao outro em amor, perdoar um ao outro, ajudar um ao outro, tudo isso acontece dentro desse corpo, dentro da igreja, que é complicado, irmãos. Que grupo maravilhoso e que grupo difícil. Mas eu vibro, eu costumo dizer, quando eu estou em reuniões fora da igreja, que eu sou um cara apaixonado pela igreja local, pela minha igreja local, mas pelas igrejas, as variedades de igrejas que tem, os costumes, os usos, o jeitinho das igrejas, é maravilhoso. E eu fico olhando assim, a Bíblia vem e fala para nós não deixarmos de congregar. É na igreja que a gente vai
ter a capacidade de praticar os ensinos bíblicos. Tem a missão máxima: fazer da igreja um quartel-general para ganharmos pessoas para Cristo. Mas nesse processo, a gente precisa um do outro. E quando a gente vai precisar um do outro, é que acontecem as tretas, é que acontecem os problemas. E a gente vai ver como somos cheios de mimimis, como somos sensíveis. Somos, irmãos, não estou falando de vocês, não, somos sensíveis. Mas tudo isso para ser tratado aqui dentro. Aqui dentro. Por isso é que a Bíblia vai dizer, nessa linguagem que diz para vocês, de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para nós não deixarmos de reunir. Eu acho que não é essa linguagem aí, qual que é que você pôs, Mateus? É NVI? Ah, então está certo. Então estou certo. É que eu citei a NVI, mas aqui no meu computador não está dizendo se é NVI. Primeiro, irmãos, o alvo é exatamente esse: encorajar-nos. Vai lá, dá certo. Ajudar as pessoas, trocarmos ideias, rirmos. Como é maravilhoso o desafio de viver em igreja. Aí vem o atalho. Qual que é? Se transformar, deixar de ser o animal com que nós nos identificamos, que a Bíblia nos identifica, que é a ovelha, que é um animal que é chamado de um animal gregário, ou seja, ele só sobrevive bem se ele estiver fazendo parte do rebanho, para virarmos um insetinho chato. Que inseto é esse? A pulga. Você conhece o crente pulga? É o crente que fica pulando de igreja em igreja. Há muitos anos atrás tivemos um ensinamento aqui sobre a característica das pessoas, uma característica forte das pessoas que procuram a igreja, em um comportamento bem assim, ó. O consumidor, o indivíduo que ele é um consumidor. Então, qual que é a motivação de um consumidor quando vem para a igreja? O que essa igreja tem para mim? O que essa igreja pode me dar? O que ela pode fazer de bem para mim? Essa é a postura do consumidor. Mas o que sustenta a igreja são os produtores, o produtor. O produtor, ele tem um raciocínio assim, ó: o que eu posso fazer nesta igreja? E é tão interessante que o produtor precisa do consumidor, porque ele vai se esforçar. A gente não conhece quem é quem. E o consumidor, quando exaure os recursos da igreja, onde ele não está mais ser atendido, aí ele deixa de ser ovelha, num momento ele vira pulga, aí ele pula. Ele vai para outro, vai para outro. Eu quero dar um conselho para você: pare aqui, que esta seja a sua última comunidade. Pare de ficar pulando. Você não vai achar uma igreja que te atenda 100%. Se você estava com a unção da pulga aí, essa é a última. Aconselho você que essa seja a última. Eu não vou parar aqui, apesar de aqui. Porque pensa numa igrejinha complicada, numa igreja difícil de viver, mas uma igreja muito legal para viver. Essa daqui. Cheia de defeitos, irmãos. Assim, tirando a pastora Sandra, mas o resto das pessoas, tudo pessoas complicadas. Pastor, que tudo assim. Exceto a pessoa que eu citei agora. Mas o mais... Mas queridos, pare aqui. Sabe por quê? Você precisa respirar fundo e falar assim: eu não quero ser mais um consumidor. Eu não quero mais. Porque acaba, os recursos acabam, você muda.
Como é que é o consumidor? Se ele procura um produto em algum lugar e não acha, ele vai para outro lugar. Espiritualmente existe esse indivíduo. E é impressionante como a perseverança, a constância, o passar por problemas em uma igreja, ele acaba trazendo maturidade para a gente. A gente suportar algumas coisas pesadas para nós, como isso nos ajuda a sermos pessoas melhores. Por isso, tome cuidado com o aviso de uma possibilidade de um desvio à frente. Nós somos, então, desafiados a não, vamos combinar assim então, todos que estão aqui, parar nessa, vou ficar aqui, porque não tem jeito, nós não somos os melhores, mas nós somos uma boa opção. Perfeito não existe e não vai existir de maneira nenhuma. Precisamos de realmente olharmos para um texto como esse e tomarmos cuidado com o perigo de querermos desviarmos dessa realidade. Não deixemos de nos reunir. Não nos deixemos de reunir. Nós precisamos, irmãos, prestar atenção. Você viu a primeira expressão do versículo de número 1 do capítulo 2? Diz assim, ó: por isso é preciso que prestemos maior atenção para um objetivo muito claro, para que jamais nos desviemos. Então preste atenção, veja se vale a pena mesmo ficar pulando, desviando, procurando atalhos. Parou aqui, tá? Parou aqui. A Bíblia vai nos dizer também de que nós somos alvos de uma mensagem transmitida por anjos. E essa é uma das ferramentas que é pouco dita, mas a palavra anjo quer dizer mensageiro, e foram os anjos que trouxeram a mensagem de Deus para os homens. E a Bíblia vai dizer assim no versículo de número 2 desse mesmo capítulo que eu propus para vocês, capítulo 2 de Hebreus, para nós terminarmos: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Olha a atenção que nós devemos tomar. As nossas tendências para desvio, o desviar-se do propósito, o deixar Jesus de lado para viver uma situação em que a manifestação da vontade de Deus não está em mim, eu vou sofrer consequências. Então, perigo, cuidado, o perigo está à frente se você tomar esse desvio, de desconsiderar a possibilidade de sofrer a devida punição, por viver assim, como pulga, né? Ou então viver querendo só consumir o que a igreja tem. Ah, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Para aí. Vou ser um produtor. O que posso fazer? Quero continuar olhando para esse texto. Versículo de número 2 e 3 vai então nos alertar: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esse ambiente da igreja local que aglutina, que une as pessoas que creem em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, e tem a salvação garantida em Cristo Jesus. Nós não podemos negligenciar isso com coisas bobas, com coisas que não edificam, com essa busca desenfreada pelo que está faltando e não pelo que temos. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. E para terminar, olhem para o versículo de número 4, irmãos.
A Bíblia vai dizer assim: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas. Diversos milagres e dons do Espírito são distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Eis aqui o recurso necessário que nós precisamos buscar, acessar, está à nossa disposição, quando você se dispõe mesmo a ser um produtor, a não ficar procurando atalhos, a não ficar, irmãos, tem coisas boas em todas as comunidades, e tem coisas ruins também em todas. Por isso, os recursos que Deus nos dá para vivermos como produtores está à nossa disposição. São raros, irmãos, concordo com alguns, são raros os grandes milagres, as grandes maravilhas, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de buscar o milagre, eu não vou desistir de pedir para Deus o impossível. Eu peço, irmãos, eu peço para Deus o impossível, eu peço para Deus o milagre, eu peço para Deus a solução de causas impossíveis. Eu coloco diante de Deus. A minha carne muitas vezes não me acompanha, mas não é a minha carne, não são os meus sentimentos que determinam realidades, é a possibilidade, é o que a minha vida, o meu ser espiritual tem acesso e muitas vezes eu não tenho. Por isso, quando eu olho para o versículo de número 4 do texto proposto do capítulo 2, eu vejo como é bom ficar atento para não entrarmos em desvios que nos afasta desta possibilidade. Por isso, queridos, olha que coisa maravilhosa. Um Deus que distribui, de acordo com a sua vontade, a capacitação espiritual que você precisa para ficar firme no caminho, para não desviar e para produzir. Vocês lembram da produção da parábola do semeador, do capítulo 13 de Mateus? As proporcionalidades: 30, 60 e 100. Nem todo mundo produz 100, nem todo mundo produz 60, nem todo mundo produz 30. Alguns produzem 30, outros produzem 60, outros produzem 100. Essas três expressões de Mateus 13 está ligado, irmãos, à capacitação que Deus nos dá para produzir. Aí ele fala de várias proporções, 30, 60 e 100. Mas tudo isso vem da disposição que eu tenho de não desviar, de tomar cuidado com os desvios, de não deixar, de não insistir nessa coisa difícil que é muitas vezes, que é o congregar, que é o estar junto, que é o se envolver. Deixa eu só te trazer um pouco de paz aqui, para terminar mesmo. Uma das formas de produzir é se fazer presente. A sua presença já é uma forma de produzir. E vir para cá, na expectativa de alguma forma ser bênção na vida de alguém. De alguma forma. Só a sua presença já é bem abençoadora. Por isso, cuidado, tá? Cuidado com o desvio à frente, para você não sair desta coisa normal, que é vivermos entre pessoas como nós, cheia de limitações, mas que todos têm o mesmo Cristo.